presença dele. Eu peço que os irmãos peguem sua Bíblia e abram ela comigo no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, nós vamos ler apenas o versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos concede. Deus é maravilhoso, sem Ele nós não estaríamos aqui. Eu me prostro diante da presença dEle para dizer que eu sou falho e pecador, ignorante, transgressor, mas arrependido dos meus pecados. Eu estou diante dEle e espero que Ele fale através da minha vida aos irmãos. Agradecer o pastor Robson, o pastor Elian, o pastor Fábio, todos os obreiros. Agradecer minha esposa, minha filha e a todos os irmãos que estão presentes para a honra e glória de Jesus Cristo. Ontem tivemos um dia abençoado, uma noite na realidade, foi muito bom e eu espero que se repita mais vezes no nome de Jesus. O verso 2 diz assim: ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizestes no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Ainda que esteja irado, lembra-te da imensa misericórdia. Eu vou fazer uma leitura aqui na minha Bíblia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém, os irmãos podem sentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Irmãos, nós estamos aqui com um texto maravilhoso. Abacuque é um dos profetas considerado um dos profetas menores, não por sua estatura ou ministério, mas porque o livro tem apenas 3 capítulos e 56 versículos. E eu acho maravilhoso esse livro por ser tão pequeno e ele ter tanta coisa para poder nos ensinar. O livro de Abacuque, dentro do meu coração, o Senhor dividiu em 3 partes. A primeira parte é o questionamento, a segunda parte vem de resposta e a terceira parte, agradecimento. Você entendeu? A primeira parte, questionamento. A segunda parte, resposta. E a terceira, agradecimento. Abacuque era alguém íntimo de Deus. Não é para todos, irmãos, questionar e Deus logo de imediato responder. Mas Abacuque obteve esse favor do Senhor. O livro não vai começar com Abacuque dizendo quem era o seu pai. O livro não vai começar com Abacuque dizendo de que tribo ele era ou a quem ele pertencia por descendência. O livro de Abacuque vai começar, louvado seja o nome do Senhor, com, aleluia, um sentimento, aleluia, dentro do coração de Abacuque. Por quê, irmãos? Porque Abacuque vai dizer, aleluia, olha aqui, ó, no verso 1 do capítulo 1, o peso que viu o profeta Abacuque. Isso me chama a atenção, porque, aleluia, era o mesmo sentimento que Deus tinha para com o povo. Abacuque, ele começa a questionar ao Senhor: como é que o Senhor está vendo tudo o que está acontecendo no meio do seu povo, e o Senhor não se levanta, o Senhor não faz alguma coisa, um injusto prevalece, aleluia, em cima do justo.
Louvado seja o nome do Senhor. E é assim de muitas das vezes na nossa vida. Quando nós não conseguimos aquilo que nós almejamos, quando nós, aleluia, estamos passando por meio de dificuldades, nós olhamos para Deus e de muitas das vezes colocamos a culpa em Deus. E Abacuque, ele está ali com um questionamento dentro do seu coração: como é, Senhor, que o Senhor está vendo e o Senhor não se levanta e o Senhor não faz alguma coisa? Não é o que dizem por aí, irmãos? Aleluia, como é que uma criancinha, aleluia, pode acontecer isso com ela, aleluia, com o outro, a pessoa é tão boa, aleluia. E aí, irmãos, nós entendemos que a humanidade, ela está tão distante do Senhor, aleluia, que acontece essas coisas não porque Deus quer, mas porque nós nos afastamos dele. E quando nós nos afastamos do Senhor, nós abrimos várias portas, irmãos, várias portas. E Abacuque, ele está questionando. Só que o que me chama a atenção é que ele sente o que Deus está sentindo. E Deus procura pessoas assim, pessoas não conformadas com o que está acontecendo. É fácil não se conformar com o que nós estamos vivendo, mas, aleluia, é difícil não se conformar com o que está acontecendo no nosso redor. De muitas das vezes nós entramos no nosso mundo, fechamos a porta e está tudo certo, quando o Senhor disse para nós que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pessoas sofrendo do nosso lado, pessoas, aleluia, que estão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, caindo do nosso lado, e nós não estendemos a mão para poder levantar. E Abacuque está com seu coração contrito, e ele está olhando para Deus dizendo: tudo está acontecendo e parece que o Senhor não está vendo. Questionamento. E o que me chama a atenção é que ele questiona. E questionar não é o problema, mas o problema é quando a resposta vem, como ela é recebida. E aí nós vamos para o capítulo 2. Por quê? Porque Abacuque olha para o Senhor, questiona e o Senhor responde. E o Senhor fala: Judá está perdido, Judá está complicado, mas eu vou levantar a nação, aleluia, dos caldeus, e ela virá contra Judá. E aí eu fico pensando, porque o assunto que Abacuque estava tendo com Deus era os injustos prevalecer em cima dos justos. E Abacuque, eu acredito que olha para Deus e diz assim: mas como é que o Senhor vai levantar uma nação que é mais injusta do que Judá, para poder julgar a Judá? Você entende a resposta de Deus? De muitas das vezes a resposta de Deus nos surpreende. Sabe por quê? Porque não é da forma que nós esperamos que ela seja, não é do jeito que nós esperamos que ela seja. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: não importa o jeito da resposta. Se foi Ele quem deu, nós devemos aceitar a resposta de Deus, mesmo que não nos agrade, mesmo que nos faça chorar, mesmo que nos faça sofrer. A resposta de Deus é de Deus para mim e para a sua vida, e é Ele quem sabe do amanhã. Nós enxergamos aquilo que está diante dos nossos olhos, mas não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós estamos aqui adorando, bendizendo e exaltando ao nome do Senhor, mas como a pastora sempre diz, pode ser o meu último culto, pode ser o seu último culto. Talvez chegamos em casa, aleluia, dormimos hoje e não acordamos amanhã, mas a resposta de Deus para a minha e para a sua vida sempre será salvação, sempre será braços abertos para receber eu e você no céu. Bendito seja o nome do Senhor. E aí nós vamos, irmãos, para o 2. Resposta. A resposta vem. O questionamento, aleluia, Deus responde. E Abacuque, ele começa a entender
a vontade de Deus, os preceitos de Deus, o jeito que Deus trabalha. Isso é o que me chama a atenção, sabe por quê? Porque há pessoas que de muitas das vezes não querem entender, não é que ela não entende, é que não quer entender, não quer aceitar o que Deus, aleluia, delegou, o que Deus falou, o que vai acontecer. Abacuque não, Abacuque, aleluia, ele vai começar a escutar a voz de Deus, ele vai começar a entender, Deus vai começar a responder, aleluia, e ele vai somente absorver. E no momento da absorção da resposta, irmãos, aleluia, aí nós vamos para a mensagem. Ele vai dizer ao Senhor: eu ouvi a sua palavra e eu temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, a faça conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, às vezes eu olho para mim e eu vejo que eu não merecia a graça, que eu não merecia a bondade de Deus, mas Ele me tratou com misericórdia. No momento em que Ele tinha que me tratar com justiça. Mas o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida é tão maravilhoso que, independente da situação, quando a gente se arrepende de coração, Ele olha para nós diferente. Irmãos, aquele povo estava, aleluia, fadado a passar 70 anos na Babilônia, presos, cativos, porque os caldeus eram os babilônicos, e eles viriam e destruiriam Jerusalém, e levariam o povo cativo. Mas Deus nunca faz uma coisa sem antes Ele falar, sem antes Ele colocar em pratos limpos. E Ele falou através de vários profetas, Jeremias, Isaías, e Isaías há muito tempo antes. Abacuque é contemporâneo, Jeremias é contemporâneo, Ageu é contemporâneo, mas Isaías não. Isaías está lá atrás. E o que foi lido aqui no começo, aleluia, na introdução do culto, muito me alegrou. Sabe por quê, irmãos? Porque é o meu versículo favorito da Bíblia. Isaías 43, 13. Aleluia. Foi o primeiro que eu aprendi a ler sem olhar. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? E isso entrou dentro do meu coração de uma maneira surreal, porque eu comecei a entender a onipotência de Deus. É Ele quem dá as ordens, é Ele quem dá a resposta, mesmo que isso não me agrade, mesmo que isso não te agrade. Ainda antes que houvesse dia, ainda antes que houvesse o amanhã, ainda antes que houvesse tempo, eu não estou dentro do tempo, eu estou fora do tempo. Não é o tempo, aleluia, quem vive, não é eu que vivo para o tempo, é o tempo que vive por mim. Foi eu quem criei o tempo, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, é uma pergunta poderosa, operando o seu Deus, quem pode impedir o agir dele na sua vida nessa noite? Aleluia! Não há ninguém que possa impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. O pastor disse aqui, somente nós mesmos, aleluia, quando sentamos, aleluia, como fazemos quando o filho pródigo, vamos embora e deixamos as coisas de Deus, mas enquanto estivermos diante da presença de Deus, fazendo o que Ele quer, da maneira que Ele quer, aceitando os comandos que Ele nos dá, ninguém pode ir contra a nossa vida, não pode, não pode. Aleluia. A gente está acostumado, irmãos, aleluia, com papinha, não é assim? Porque quando o pastor prega uma palavra mais dura, quando Deus coloca uma palavra mais, aleluia, pontiaguda, aí a gente fica meio torto, a gente fica meio, não é assim? A gente sempre quer o pão nosso de cada dia, a gente sempre quer os pastos verdejantes,
aleluia, isso Deus falou dentro do meu coração, aleluia. Mas se fala no vale da sombra da morte, aí fica difícil, aleluia. Se fala que seja feita a sua vontade, porque é a vontade dele que tem que ser feita, aí as coisas ficam complicadas. Mas Deus está dizendo para mim e para você, na noite de hoje, a vontade é dele, quem manda é ele, o poderoso é ele. Nós estamos aqui apenas para obedecer e viver os projetos dele para a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você quiser viver os seus projetos, você está no lugar errado. Mas se você erguer a sua mão e quiser viver os projetos de Deus para a sua vida, você está no lugar certíssimo, porque ele enxerga além do que você enxerga. É mais fácil entregar as nossas vidas na mão de Deus. É difícil. Que paradoxo é esse? É mais fácil, mas é difícil. É difícil porque a nossa vontade ela fica, não é? A gente quer fazer do nosso jeito. Mas irmãos, Deus sempre tem e sempre terá o melhor para mim e para a sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes nós estamos como o povo cativo nos nossos desejos, nos nossos pensamentos, nas nossas vontades, porque Babilônia é o mundo. Babilônia é o mundo. Às vezes nós não queremos largar o que está lá. Às vezes nós não queremos deixar. E aí, irmãos, Deus sempre vai levantar um profeta. E eu acho maravilhoso, porque é difícil ser profeta. Não é igual os profetas de hoje. Na internet você entra, tem vários. Manda o pix de tanto e você vai ter uma revelação. É como se Deus fosse sujeito a usar a ele a hora que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. E dentro da Bíblia não é assim. Olha o livro de Abacuque, apenas 3 capítulos. Talvez foi só essas 3 vezes que Deus conversou e falou com ele. Nós olhamos para Elias, apenas 7 milagres. Mas hoje não, hoje Jesus tem que entrar dentro da igreja e ele tem que fazer conforme é estipulado pelo culto. Culto da libertação, culto da graça, culto do amor, culto da cura, aleluia. Mas Deus faz do jeito que quer, na hora que quer e quando Ele quer. O culto não sou eu. Eu venho para o culto para poder entregar a minha adoração, aleluia. Eu venho para o culto, aleluia, para falar com Deus, para me entregar a Ele, para me prostrar diante da presença dEle. Mas a direção no culto quem dá é Ele. É Ele quem dá a direção no culto, é Ele quem faz dentro do culto, aleluia. Irmãos, aleluia, se nós estivéssemos aqui, a presença de Deus não estivesse, irmãos, aleluia, nada do que aconteceu aqui no dia de hoje, no domingo passado, ontem, sexta, aconteceria. Sabe por quê? O centro é Cristo. Cristo é o centro, aleluia, do culto. Cristo é o centro. Muita gente vem à igreja, aleluia, e não entra no culto. Mas Deus está dizendo para mim, para você nessa noite: não venha com costumes, aleluia, venha e entra no culto. Entra no culto, entra no culto. Porque quando entramos no culto, o negócio é diferente. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Entrar no culto é diferente, aleluia. Irmãos, a Babilônia está aí. A Babilônia está nos chamando para viver conforme, aleluia, a vontade dela. Mas Deus está dizendo para mim e para você, aleluia, mesmo cativo eu cuido de vocês. Mesmo cativo eu estou com vocês, aleluia. Sabe por quê? Porque o cativeiro não é para matar, é só para fazer você retornar ao caminho. Oh, aleluia. Porque de muitas das vezes a gente se desvencilha, aleluia. De muitas das vezes a gente pega a esquerda, a gente pega a direita, aleluia, e erramos o alvo. Mas Deus está dizendo que o caminho é Ele, o restante é beco sem saída. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluia, Deus. Graças a Deus, aleluia. É Cristo. A
Abacuque recebeu a resposta, entendeu. Porque eu também me questionaria, como é que Maria é melhor do que João? E João é quem vai castigar Maria, se Maria é melhor? Mas é o Senhor, é claro, fique tranquilo que o tempo é meu. Vai chegar o tempo deles, mas por enquanto eu vou tratar com os meus. É por isso que a palavra fala, ela é clara quando diz que o Senhor, aleluia, Ele repreende a quem aquele Ele ama. Aleluia. Aí de muitas das vezes você entra dentro do culto, ou vem à igreja, é você quem escolhe. Aleluia. E aí a pregação está um pouquinho forte, né? Tá batendo um pouquinho, aí sai chorando, sai gritando. Porque eu não gostei da pregação hoje, porque é assim, porque é assado, porque é desse jeito, porque é do outro. Você tem que se alegrar quando você entrar aqui e Deus te pegar. Sabe por quê? Aleluia, porque Ele está corrigindo a quem Ele ama. Ele ainda não abriu mão de você, Ele te tem na mão. Aleluia. E é por isso que Ele levou o povo lá para a Babilônia, para mostrar que Ele ama. Vocês vão retornar ao caminho. Aleluia. Nós louvamos esses dias. Babilônia não é lugar de crente. Babilônia não é lugar de crente. Crente não tem que viver, aleluia, segundo os preceitos da Babilônia. 3 meninos. Isso me chama a atenção. Sabe por quê? Porque o rei olhou para eles, a primeira coisa que fez foi falou assim: ó, nós vamos trocar os seus nomes. Por que vai trocar o nome? Porque queria arrancar a identidade deles e quem eles eram. Ananias, Misael e Azarias. Agora já não chama mais Ananias, Misael e Azarias. Vai ser Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nome, aleluia, babilônico. Aleluia. Mas dentro do coração deles eles tinham uma certeza: você pode até tirar ou mexer nos nossos nomes, mas você não tira de dentro de nós a nossa identidade de adorador do Senhor, de adorador do Senhor. Vai ter que se prostrar. Não, eu não me prostrarei. Vai tocar de novo. Vocês vão ter que se ajoelhar. Nem precisa tocar, porque nós não nos ajoelharemos, porque nós só nos ajoelhamos diante do Senhor que fez os céus e a terra. É esse para quem nós devemos bater continência e adorá-lo. Mas Abacuque recebeu a resposta. Meu Deus, sabe o que acontece? Eu com uma resposta dessa talvez me desesperaria, eu ficaria desesperado. Abacuque não, porque eu fui pesquisar, porque eu vi uma palavra chamada Sela, e isso sempre é usado nos Salmos, né? E aí eu fui, o capítulo 3, por que eu falo de agradecimento? Porque Abacuque está cantando. É como se ele estivesse salmodiando ao Senhor. E aí eu falei, Jesus, como que pode? O homem acaba de receber um negócio desse, e ele começa a adorar, ele começa a cantar ao Senhor. Meu Deus do céu. Isso é o que falta nas nossas vidas, irmãos. Às vezes recebemos uma resposta de Deus que não é do nosso agrado, nós queremos deixar, nós queremos largar, nós queremos voar. Eu já disse isso aqui uma vez. Agradecer a Deus não é acordar de manhã e dizer obrigado. Agradecer a Deus é permanecer nos momentos difíceis. Aleluia. Nos momentos que ninguém, aleluia, que você olha e fala assim, ninguém aguentaria, mas eu vou continuar. Irmãos, é difícil viver diante da presença do Senhor. Quem fala é fácil, é mentiroso, está mentindo, porque é difícil, é complicado. Mas quando nós temos esse amadurecimento que Abacuque teve aqui, de receber a resposta de Deus, e ao invés de ele continuar a questionar, e ao invés dele continuar, sabe, não, ele parou e ele falou assim: eu ouvi a tua palavra e eu tremo diante dela. Sabe por quê, irmãos?
Porque aquele que está firmado no Senhor, verdadeiramente, pode vir o vento que vier. Meu pai dizia que é igual bambu, ele enverga para um lado, ele enverga para o outro, mas ele sempre volta para o lugar. Ele enverga para um lado, ele enverga para o outro. O vento está passando, mas ele está ali, ó, envergando, mas ele sempre volta para o lugar. As lutas são assim na nossa vida. Elas vêm, quer tirar a nossa prioridade. Mas quando Jesus está no centro de todas as coisas, irmãos, não importa o que vai acontecer ao nosso redor, importa que nós estamos com Ele e não abrimos mão dEle. Quem não abre mão de Jesus, irmãos, aleluia, vai chegar, aleluia, num lugar aonde muitos não chegarão. Por quê? Porque abriu mão dEle. E nós que estamos aqui firmado, como o bambu chinês, 5 anos, antes de começar a crescer para cima, primeiro ele cresce para baixo. Crente tem que ter raiz. Nós vemos muitas pessoas, irmãos, entra dentro da igreja, já quer fazer de tudo. Eu vou ser assim, eu vou ser assado, eu vou ser pastor, eu vou ser diácono, eu vou ser presbítero, eu vou ser isso, eu vou ser... Mas nem criou raiz. Para começar a crescer, para que as outras pessoas vejam. Primeiro você tem que crescer aonde ninguém vê, aonde ninguém enxerga. E 5 metros abaixo. E aí fez sentido para mim, porque ele enverga e não quebra, porque 5 metros abaixo ele cresceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Só quem tem raiz aqui nessa noite, levanta sua mão. Como o povo de Judá, talvez o dia mau vai chegar para você. Talvez o dia mau vai se apresentar diante de você. Mas quando o dia mau se apresentar diante de você, não volte atrás. Não envergonhe o seu Deus. Continua. Sabe por quê? Porque você não precisa ver, você só precisa ter fé. Nós não vivemos por vista, nós vivemos porque cremos no nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E aí, meus irmãos, Abacuque começa a louvar, começa a agradecer ao Senhor. Nós vamos passar por essa dificuldade aí, mas eu creio que o Senhor está conosco, porque ele foi exilado também, mas permaneceu firme e fiel ao Senhor. E aqui, irmãos, eu vou encerrar a mensagem, mas fazendo menção de uma coisa. Sabe o que significa Abacuque? Abraço. E quando Deus falou o tema dessa mensagem no meu coração, eu fiquei assim, bem impactado. Porque o tema dessa mensagem, irmãos, é: para abraçar é preciso estar de braços abertos. Eu falei: Jesus, como assim para abraçar é preciso estar de braços abertos? Aí ele me mandou em Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos. Sabe por quê, irmãos? Quando nós começamos, a gente está todo vapor. A gente vai para lá, a gente vai para cá, a gente faz aqui, a gente faz ali, e a gente vai embora.
Só que no decorrer dessa caminhada, no percorrer dessa caminhada, às vezes a gente vai sendo minado. As situações da vida começam a nos enfraquecer. E a gente vai tendo dificuldade em cima de dificuldade. Mas no começo a gente não liga para nada. Eu estou com Jesus, Jesus está no barco e a gente vai embora. Só que a gente é ser humano. Às vezes a gente olha para dentro de nós e a gente acha que não vai conseguir, que não vamos conseguir chegar. Isso é porque fomos minados no decorrer da caminhada. E aí nós vamos chegando no meio. E aí o Senhor falou dentro do meu coração, aleluia, é o meio que decide o final da sua caminhada. Porque é no meio que você precisa ser avivado. É no meio dos anos que Deus precisa, aleluia, te dar uma injeção de ânimo. Foi como Ele fez na história. Oh, aleluia, aleluia. Há 2000 anos atrás, de um lado um malfeitor e do outro malfeitor. Mas quem estava no meio? Aleluia. No meio estava Cristo Jesus. Dois malfeitores, um à esquerda e o outro à direita. Um olhou e não quis, aleluia, o abraço de Cristo. Não quis, aleluia, reconhecer aquele que estava dando seus últimos suspiros de braços abertos por minha e por sua vida. Mas o outro não. O outro olhou e disse assim: eu preciso dele no meio da minha história. Eu preciso dele no final da minha história. Ela está chegando ao fim, aqui e agora, mas eu necessito dele. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É no meio. Cristo tem que estar no meio. Quando a multidão perseguia Jesus, ele ficava onde? Ele sempre estava no meio, no lugar de destaque. Quando ele veio, aleluia, e precisava passar em Samaria, que hora era? Meio-dia. Ele sempre está no meio. Jesus tem que estar no meio da minha. Jesus tem que estar no meio da sua, das nossas vidas. Nós queremos muito de Jesus, mas nós não colocamos ele em lugar de destaque na nossa vida. Ele é o centro, a vontade é dele, quem faz é ele. Tudo é para a honra e a glória dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é o meio da história. Foi ele quem dividiu antes e depois. E quando nós colocamos ele no meio, aleluia, aí nós temos, aleluia, o desejo dentro do nosso coração nasce de nós dizermos assim, aleluia, isso aqui é o louvor de Abacuque, é a adoração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Graças a Deus. Glória a Deus. Dizer isso quando tudo está fácil é fácil. Agora, dizer isso quando as coisas começam a ficar difícil, aí complica. Mas se Jesus estiver no meio, oh, bendito seja o nome do Senhor, as coisas podem, irmãos, acontecer o que acontecer, nós estaremos com o Senhor até o último dia da nossa vida. Para abraçar é preciso estar de braços abertos. E foi assim que ele foi crucificado, de braços abertos.
A lei, ela já não tem mais poder sobre nós, porque a graça do Senhor, aleluia, ela nos alcançou, e Ele cumpriu a lei, para que nós pudéssemos sermos salvos. Nessa noite, Jesus está te chamando, me chamando, para um abraço. Pode ficar tranquilo, eu não vou pedir para ninguém abraçar ninguém no dia de hoje, mas Jesus está dizendo ao meu coração, Ele está te chamando para um abraço. Aleluia, Ele está te chamando para poder te abraçar. Está difícil, está complicado, vai para os braços de Jesus, porque Ele se encontra aberto. É a única saída para mim e para você. Está difícil, está complicado, eu não aguento. Deus está dizendo, eu estou de braços abertos. Nunca esses braços vai se fechar enquanto a graça estiver em exercício. Um dia vai acabar, mas enquanto ela estiver ainda, aleluia, na minha e na sua vida, os braços estarão abertos do Senhor. E você vê, é maravilhoso isso, porque quando você vai abraçar alguém, essa pessoa fica onde? No meio. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Abrace Jesus nessa noite. Está difícil para você? Está complicado? Está pensando em largar? Está pensando em deixar? Deus está dizendo para você nessa noite, abraça. É aí que você tem que apertar, é aí que você tem que olhar para Ele como o único e suficiente Salvador da sua alma. Aleluia. A consequência de viver com Jesus até o último dia da sua vida será o céu. O céu te aguarda, o céu me aguarda, o céu nos aguarda. Ele está de braços abertos nessa noite. Não deixe essa oportunidade acabar. Abraço, abraço, abraço. Leve-o com você. Ele te ama, Ele te chama. Você que não tem Jesus, o sacrifício foi por você. Você que ainda não confessou Ele como seu único e suficiente Salvador, o sacrifício foi por você. Se coloque de pé no nome de Jesus, com a permissão do pastor. Coloque a mão sobre o seu coração. Bendito, oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Um minutinho. Feche seus olhos. Aleluia. Senhor, foi o Calvário que o Senhor abriu os braços para nos trazer vida e vida com abundância. Pai, nós nos encontramos aqui, Pai, de uma maneira que muitas vezes não sabemos o que se passa no coração, na vida do outro, Senhor Jesus. Mas um conselho aqui nós podemos dar essa noite. O Senhor está de braços abertos. Ao invés de se afastar, porque caiu, porque pecou, porque, aleluia, a situação está difícil, se aproxime, coloque Ele no centro da sua vida. Coloque Ele no centro da sua vida, porque Ele te amou e por isso Ele se entregou. Foi por você, foi para você viver. Ele te ama, Ele te chama, Ele foi transpassado por você numa cruz, Ele foi pregado.